Disciplina de Deus. Como reagimos? Quais os motivos? Quais os benefícios dessa disciplina? É sobre esse tema que iremos tratar no nosso programa de hoje. Entendes tu o que lês? A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa Entendes tu o que lês? Um programa onde eu leio o texto, eu explico o significado do texto e nós tiramos as lições desse texto para a nossa vida. Eu sou o pastor Mário Luna, é com muita alegria que eu te recebo aqui mais uma vez, mas você pode estar chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no programa e no canal aqui, tá bom? No programa de hoje, nós vamos tratar aí sobre o tema Disciplina de Deus. E a exposição bíblica será realizada na Carta aos Hebreus, capítulo de número 12, versículos de número 5 a 13. E nesse momento eu quero fazer a leitura junto com você desse texto. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmaie quando por eles fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção de Deus, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem. E nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aquele, na verdade, por um pouco tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia. Mas este, quem? O Pai Celestial, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para o que manqueja, se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Nesse momento, nós vamos fazer uma oração para darmos prosseguimento à nossa programação. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu venho pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Nesse momento, Senhor querido, aqui estou mais uma vez para realizar esse programa. Peço ao Senhor que ilumine a minha mente, para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua Palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo, para que eles possam compreender e juntos possamos colocar em prática. Nos dá um programa, Senhor, mais uma vez edificante, tira toda distração, todo impedimento. Tudo seja feito para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos dar prosseguimento aí à nossa programação em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos para a nossa introdução nesse momento. Introdução. O tema da disciplina de Deus é abordado ao longo da história bíblica, pois a disciplina é inerente à natureza humana e a ordem que governa nossas vidas, tanto individualmente quanto social. Então nós vemos que a natureza humana, o ser humano, ele precisa de disciplina. E isso é visto durante toda a história bíblica. Porque sem disciplina não há ordem. E Deus não é um Deus de desordem, certo? Desde os primeiros passos da infância até a maturidade, ou seja, até a vida adulta, a disciplina molda nosso caráter e influencia nossas interações com o mundo ao nosso redor. E o que isso quer dizer? Entenda isso aqui. O que isso quer dizer? Quanto mais você se atenta para a questão da disciplina, mais você vai ser uma pessoa que vai viver uma vida ordenada. Quanto menos disciplina você tiver, você vai viver uma vida desordenada. E isso vai causar problemas para você, ou para mim, e para as pessoas que estão à nossa volta, que convivem conosco. Então, há uma necessidade dessa ordem, é ser moldada a nossa vida, certo? Pois não.
Vamos continuar aqui. Seja no ambiente familiar, então entre família há necessidade, ambiente familiar, tem necessidade de disciplina. No trabalho, tem necessidade de disciplina. Na escola, tem necessidade de disciplina. Nas ruas, tem necessidade de disciplina. Somos constantemente confrontados com as necessidades de seguir normas. E existem pessoas que não gostam de normas. Mas a falta de normas traz o quê? Desordem. E padrões. Tem pessoas também que não gostam de respeitar padrões. Agora imagine alguém que vem para a presença do Senhor e não quer obedecer normas. E não quer respeitar padrões. Deus é um Deus de normas, Deus é um Deus de padrões, que rege uma convivência saudável e produtiva. Porque se não houver normas, se não houver padrões, as pessoas vão fazer o que quiserem. E o que a pessoa quer fazer, muitas vezes, vai ao encontro da outra pessoa e acaba trazendo o quê? Problemas. Nós precisamos ter esse entendimento. No entanto, além das disciplinas humanas, há uma dimensão ainda mais profunda da disciplina que é revelada pelo próprio Deus em sua relação conosco, seus filhos. Então, quem são os filhos de Deus? Quem são os filhos de Deus? Todos aqueles que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Sem ter aceitado Jesus, antes de eu aceitar Jesus, eu era apenas criatura. Porque quando eu me torno filho de Deus, eu sou alguém que tem que obedecer a Deus, porque agora eu estou debaixo do governo de Deus e eu tenho um pai para me corrigir. Agora alguém diz assim, eu sou filho de Deus, mas vive na desobediência? Quem vive na desobediência não é filho de Deus. Porque quem tem Deus como seu Senhor, ele é obediente a Deus. Quem tem Deus como seu pai, ele é obediente a Deus. Não existe essa questão de eu querer ser filho sem ser obediente. Eu preciso ser obediente. É sobre esse aspecto da disciplina de Deus que desejamos refletir hoje à luz da exposição bíblica de Hebreus 12, 5 a 13. Então nós vamos tratar sobre esse assunto. No primeiro ponto, nós vamos tratar aí sobre um lembrete sobre a disciplina de Deus. Então, há um lembrete. E esse lembrete está onde? Nesse primeiro, no versículo 5, parte A. Olha o que é dito aqui para nós. Presta bem atenção no que está sendo dito aqui. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Deus fala conosco assim porque nós somos filhos. O escritor da carta aos Hebreus apela para o ensino das palavras de Salomão acerca disso em Provérbios capítulo 3, versículo 11 e 12. Então vamos ler esse texto que está colocado aqui. O que diz o texto? Filho meu, olha só, não rejeite a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Aí ele vai dizer o motivo. Por quê? Preste atenção aqui, Porque o Senhor repreende aquele que ama. Então, se Deus está repreendendo, é porque ele ama. Assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Deus repreende a quem ama. Porque existem pessoas que dizem assim, como é que Deus pode amar se Deus corrige? Mas quem foi que disse que amor é aprovação de conduta? Um pai e uma mãe amam seu filho e nem por isso vão permitir que o filho faça o que quiser dentro da sua casa, debaixo do domínio que ele está, pois menor de idade, ele tem que obedecer, não tem jeito. Então o pai e a mãe podem amar, mas nem por isso eles vão ser coniventes com os atos e as coisas que esse filho fizer de errado. Então eles vão ter que corrigi-lo. A mesma coisa é Deus. Deus não é conivente com nossas práticas erradas. Então, o Senhor repreende aquele quem ama, e assim como o pai ao filho, a quem quer bem. E aqui é interessante porque Deus nos ama. A Bíblia diz assim, Deus amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o amor de Deus está direcionado para todos. Mas só há salvação para aqueles que recebem Cristo como Senhor e Salvador. Ou seja, aqueles que rejeitam Jesus são aqueles que não querem ser recebidos como filhos. Não querem ser tratados como filhos. Porque se é filho, precisa ser corrigido. Isso aqui é importante salientar. E aí vamos continuar aqui. Muito bem. 2.
as reações a respeito da disciplina de Deus. Todas as pessoas recebem a disciplina de bom grado? Não, 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 não. Existem pessoas que não querem ser disciplinadas. Existem pessoas que não aceitam ser disciplinadas. Então vamos lá. Como cristãos, somos incentivados a responder de forma positiva à disciplina. Então nós somos incentivados a responder de forma positiva à disciplina. Somos filhos de Deus, tá? Como um pai amoroso, ele quer que fiquemos longe daquilo que nos magoaria e que trilhemos o caminho que leva à maturidade. Algumas vezes isso envolve a correção. Então Deus não quer que nós venhamos sofrer, porque o caminho da desobediência, o caminho da indisciplina traz sofrimento. Então ele não quer que eu siga por esse caminho. E por isso ele está pronto a nos corrigir. Então não é porque ele nos ama, é porque ele não quer nos ver sofrer. Mas nós precisamos obedecê-lo para não entrar numa vida de sofrimento. Muito bem? Ele quer que fiquemos longe daquilo que nos magoaria, que trilhemos o caminho que nos leva à maturidade. E é uma vida cristã amadurecida. Ser adulto na vida cristã, não ser menino. Algumas vezes isso envolve a correção. Muito bem. Vamos ver algumas reações negativas à correção de Deus. Existem pessoas que reagem de forma negativa. Olha o que o texto diz. Filho meu, não despreze a correção do Senhor. Então, se está sendo dito aqui para não desprezar, é porque havia aqueles que desprezavam a correção de Deus. Isso significa que não devemos ignorar, não devemos ignorar ou menosprezar quando Deus nos corrige. Então eu ignoro ou eu não levo em consideração a correção de Deus? E através da onde Deus me corrige? Através da sua palavra. Se eu estudo a palavra de Deus, se eu medito na palavra de Deus, se eu estou em contato com a palavra de Deus, o Senhor tem como falar ao meu coração, à minha vida. Agora, se eu sou uma pessoa que eu não quero contato com a palavra de Deus, aí eu vou ter problemas. Por quê? Porque Deus, ele quer falar comigo, mas eu preciso o quê? Eu preciso meditar nessa palavra. Eu preciso levar em consideração o que a palavra de Deus diz. Certo? Ele continua. É como quando um pai ou uma mãe nos repreende por algo errado que fizemos. É importante aceitar essa correção e aprender com ela. Ou seja, a correção não é algo ruim. É algo bom, é algo proveitoso. Nem te desanimes quando por ele és repreendido. Então tem pessoas que eles não ignoram, eles não menosprezam, mas eles ficam desanimados. Ah, Deus está me corrigindo. Fica triste porque Deus está corrigindo. Se Deus está corrigindo é porque Ele ama. Se Deus está corrigindo é porque Ele quer nos resgatar daquele caminho que não está sendo agradável à sua palavra. Isso quer dizer, veja bem, isso quer dizer que não devemos ficar desanimados quando Deus nos repreende. Em vez disso, devemos entender que Ele está nos corrigindo porque nos ama e quer nos ajudar a crescer espiritualmente. Caim, preste atenção nisso aqui, ó. Caim é um exemplo de alguém que ficou aborrecido com a correção do Senhor e a rejeitou. Caim, ele tanto fica aborrecido como ele rejeita a correção do Senhor, culminando no assassinato de seu irmão Abel. Esse ato o marcou para viver longe da comunhão de Deus por toda a sua vida, pois não se sujeitou à obediência a Deus. Vamos colocar esse texto aqui? Vou colocar aqui. Vamos lá. Mas, Gênesis 4, versículo 5. Mas para Caim a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e decaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que decaiu o teu semblante? 7. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e a ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Ou seja, compete a você não dar lugar a essa tentação. Versículo de número 8. Olha o que diz. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Ou seja, ele rejeita a correção de Deus, ele menospreza a correção de Deus,
e ele vai lá e faz totalmente o contrário. E ele mata o seu irmão. Aí Deus agora vai confrontar Caim. Versículo 9. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele diz: não sei, não sou guardador do meu irmão? Olha a resposta de Caim. Com sarcasmo, com ironia. Deus viu o que ele fez. Mas Caim, ele não está importando-se com isso. Versículo 10. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Então, você vê como é que Caim, o que acontece por Caim desprezar a correção do Senhor. Deus o corrige, ele não aceita. E por ele não aceitar a correção do Senhor, ele traz sobre ele consequência. Ou seja, ele traz sobre ele problema. Por quê? Porque aqui, ó, ele fica aborrecido, ele rejeita, culmina o quê? No assassinato do seu próprio irmão. Agora nós temos o lado da reação positiva, que é a questão boa, que diz assim: veja bem, se suportais a correção de Deus, se suportais a correção, Deus nos trata como o quê? Como filhos. Então, se eu rejeito, eu não me porto como um filho. Mas se eu aceito a correção, eu me porto como um filho. E aí, vamos explicar essa parte? Esse trecho nos lembra, melhor dizendo, que quando aceitamos a correção de Deus, ele nos trata como seus filhos. Deus não tem como filhos alguém que só quer desobedecer. Alguém que menospreza o que ele diz. Alguém que não está nem aí porque ele está falando. É Deus como pai nos educando. Preste atenção, ó. Primeiro, educando. Um pai educa. Pai e mãe, se cumprem o seu dever, eles têm que educar. Mas ele só não educa, ele molda. Moldar. Vamos lembrar de um texto aqui muito conhecido? Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo. A palavra conformar, no original, é se amoldar. É tomar a forma. Então Deus está nos moldando ao quê? A sua vontade. Então, nós não somos moldados de acordo com o sistema mundano. Nós somos moldados de acordo com a palavra de Deus. Mas como é que eu e você vamos ser moldados de acordo com a palavra de Deus se nós rejeitamos essa palavra? Então, eu estou aqui expondo, fazendo essa exposição bíblica que serve para mim, serve para você. Então, Deus nos educa, Deus nos molda e ele também nos guia. Então você vê 3 verbos aqui: educando, moldando e guiando. Numa ação contínua. Deus continua educando, Deus continua ali trabalhando na nossa vida de uma forma poderosa e nós vemos Deus educando, Deus moldando e Deus guiando. Agora, como é que às vezes a gente fala assim: Senhor, toma a minha vida, dirige os meus passos. Como é que Deus vai dirigir os meus passos se eu não aceito o que Deus fala na sua palavra? Se eu não quero viver de acordo com a palavra de Deus? Não tem como Deus guiar meus passos. Não tem como Deus guiar os seus passos. Então eu preciso entender isso aqui. Deus como um pai nos educando, Deus como um pai nos moldando, Deus como um pai nos guiando no caminho certo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Porque nos ama e quer o melhor para nós. Ou será que a nossa ideia de amor é: deixa eu fazer o que eu quiser? Mas não é assim que às vezes, como filhos, nós nos comportamos? Ou nos comportávamos quando éramos menores? Meu pai não me ama. Meu pai não me deixa fazer o que eu quero fazer. Mas eu queria fazer coisas erradas. E não é porque meu pai estava me corrigindo, minha mãe me corrigindo, que ele não me amava. Não é porque o seu pai ou a sua mãe te corrigia que eles não te amavam. Quem sabe você é um jovem, está debaixo aí do domínio dos seus pais, está submisso à liderança deles, já que você é menor de idade. E aí talvez você diga: mas meu pai e minha mãe não me amam. Por que não te ama? Porque te corrige? Porque mostra para você o caminho correto?
porque tenta fazer você entender que a vida não é algo fácil, que você tem que se esforçar, que você tem que realmente levar ela a sério. Nós, como adultos, precisamos entender isso também, porque senão nós vamos ter sérios problemas. Deus quer o melhor para nós. E aí, o escritor à carta aos Hebreus, ele continua falando. Veja bem, os motivos da disciplina de Deus. Vamos ver esses motivos. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Então, por que Deus corrige? Que ama. Porque tem você e eu como filho. Ou filha. Deu para você entender? E é importante ter isso em mente, porque todas as vezes que você se sentir corrigido pelo Senhor, você vai lembrar: Deus me corrige porque Ele me ama. Deus me corrige porque eu sou filho dele. Deus me corrige porque me ama. Deus me corrige porque eu sou filho dele. Então você não vai desprezar a correção de Deus. Você não vai menosprezar a correção de Deus. Você não vai ficar triste porque Deus está te corrigindo. Porque você vai lembrar: Deus me ama e Deus me tem como filho. Deus me ama e Deus me tem como filho. Só que todas as vezes que eu rejeito a correção de Deus, é como se eu estivesse dizendo: eu não sou filho. Eu não aceito a tua correção. Eu não aceito o seu amor. Por quê? Porque a prova do amor de Deus é Ele nos corrigir. É Ele nos disciplinar. É Ele nos mostrar que estamos indo pelo caminho errado, querer nos pegar pelas mãos e trazer: vem cá. Porque a palavra te mostra o caminho, ela aponta o caminho. E o Senhor nos dá graça para seguir por esse caminho através da ação do Espírito Santo. Então nós não podemos ficar tristes, menosprezar a correção do Senhor, porque Ele nos ama e Ele nos tem como filho. Então vamos lá. O amor de Deus não é usado para provar condutas contrárias à sua palavra. Deu para entender? O amor de Deus não é usado para provar condutas contrárias à sua palavra. Pelo contrário, é em nome desse amor que Ele nos corrige, pois quer nos restaurar. A palavra açoita visa a correção a qualquer que recebe como filho. Então o amor de Deus não é para provar o que nós fazemos de errado. Não adianta eu aceitar Jesus e esperar que o Senhor vai aprovar meus erros. Eu já tinha uma vida errada lá fora da presença de Deus, e agora eu quero estar na presença de Deus vivendo uma vida errada? Não posso. Então, o amor de Deus não é para provar minha conduta errada, mas pelo contrário, Ele vai me corrigir. Ele me corrige. Para quê? Para me restaurar, para me trazer de volta. Era isso que Deus queria fazer com Caim. Caim, tu tá errado. Sua conduta tá errada. Cuidado, Caim, que pelo caminho que você tá indo, você vai cometer algo que vai prejudicar a sua vida para sempre. Porque Deus já sabia que Caim não teria um retorno. Ele não ia se voltar para Deus. Ele não ia se arrepender. Deus já sabia disso. Deus já sabia que Caim não ia se arrepender. Então Deus está orientando Caim. Mas Caim despreza, ignora, fica irado, não recebe a correção do Senhor. E por causa disso, o que acontece? Ele tem sérios problemas. Mas Deus quer o quê? Deus quer nos restaurar. Veja bem, ó. Quer nos restaurar. Deus quer nos restaurar. A palavra açoita visa a correção a qualquer um que recebe como filho. Olha aqui, correção. Vamos lá, vamos ver melhor aqui, ó. Correção, aqui sugere a disciplina, não julgamento. Deus não está nos julgando, Deus está nos disciplinando. Deus está nos corrigindo para voltarmos para o caminho dele. No sentido de andar em retidão. Não é que alguém se desviou. A questão aqui não é tratar de alguém que já está desviado, se desviando do caminho do Senhor. Mas quem está desviado, Deus está chamando de volta. Mas é alguém que no caminho está andando, às vezes, fora daquilo que deveria andar. Então Deus está o quê? Nos chamando para o quê? Para uma responsabilidade. Então, a correção é disciplina, não é julgamento. O julgamento é um juízo. A disciplina não. A disciplina
ela tá ali no sentido de querer nos restaurar. Deus quer nos restaurar. Ainda que a disciplina ela possa estar vindo em forma de juízo também, mas não é um julgamento a nível de tirar você sem ter oportunidade de restauração. Deus quer restaurar você, Deus quer restaurar a mim, desculpe. Está mais relacionado ao nosso futuro do que o nosso passado. É por isso que às vezes alguém vem para a presença de Deus, alguém cometeu alguma coisa, e é verdade, o ser humano vai lançar em face, vai continuar se lembrando, mas Deus não vai ficar o tempo todo, você fazia isso, você fazia aquilo, você cometia isso, você cometia aquilo, e ainda que você cometa alguma coisa errada na presença do Senhor, se você se arrependeu, Deus não vai ficar lançando na sua face o tempo todo. Pode ser que o que você cometeu possa trazer algumas consequências para a sua vida. E às vezes são consequências que às vezes pode te seguir pela vida toda. Mas não é porque Deus está te julgando o tempo todo. É porque você teve uma atitude que realmente, infelizmente, acabou trazendo uma consequência que passou a ser uma consequência contínua. Um exemplo, uma pessoa, infelizmente, acaba tendo uma relação sexual com alguém que não é casado com ele ou com ela, com seu cônjuge, e acaba havendo uma gravidez, vai haver uma criança. Essa criança, ou seja, ela vem de uma relação errada. A criança não é maldição por causa disso, mas ela vem de uma relação errada. Essa consequência de ter um filho fora do casamento vai ser para a vida toda. Não tem como escapar disso. Mas não é que Deus está ali o tempo todo fazendo um julgamento. Então, Deus, e nem lançando na nossa face. Alguém até disse, eu já até ouvi pessoas dizer assim, poxa, mas Deus podia ter impedido a gravidez aí. Já tem a lei da procriação que já está estabelecida. E como é que a lei da procriação funciona? Um homem se une com uma mulher, num ato sexual pode vir a procriação. Então, Deus não vai quebrar a lei da procriação para poder proteger alguém de não passar vergonha ou de não ter consequência por causa do seu pecado. Ele não vai fazer isso, não. Entenda isso. Mas aí a pessoa, em favor de si, quer que Deus livre ele para ele não passar pela consequência, para ele não passar pela disciplina, para ele não passar por determinadas coisas. Não, Deus não vai fazer isso de forma nenhuma, porque a lei da procriação já foi estabelecida. Então, como foi dito, está mais relacionado ao nosso futuro do que ao nosso passado. Aqui, aquilo que devemos nos tornar e não ao fracasso passado ou algum comportamento ruim. Então Deus quer nos tornar algo diferente. Deus quer trabalhar na nossa vida para que nós venhamos crescer. Lembre-se disso. A disciplina de Deus pode ser corretiva, mas envolve especialmente assuntos de treinamento e caráter. Então Deus corrige, mas ele está o quê? Nos treinando. Trabalhando aonde? No nosso caráter. Deus quer nos ensinar. Nós vamos sendo treinados. Vamos aprendendo. 4. Relacionamento e a disciplina de Deus. Dentro do nosso relacionamento com Deus, existe a disciplina. Então, em primeiro lugar, os disciplinados. Vamos lá, versículo 7. Por que filho há a quem o pai não corrija? Só um pai que não cumpre o seu dever, e esse não é Deus. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, ou seja, a disciplina é para todos, não é apenas para uns. Deus não tem filhinho queridinho no sentido, esse aqui eu disciplino, esse aqui eu corrijo, aquele ali eu não corrijo, não, esse aqui é meu filhinho querido, esse aqui não tem disciplina, esse aqui tem pontos comigo, né? Porque na visão humana, às vezes a gente pensa isso, né? Não, essa pessoa que tem crédito comigo, eu não vou poder trazer, né, uma correção sobre isso, porque ela tem crédito. Não, Deus não trata assim, não. Você pode buscar, você pode orar, você pode jejuar, você pode ter vida com Deus. Se você errar, Deus vai falar, você tá errado. Ele vai te corrigir, ele vai me corrigir. Não existe isso não, tá? Isso aqui é importante dizer. Então, a qual todos são feitos participando da disciplina. Sois então bastardos e não filhos. Ou seja, se estáis sem disciplina, são o quê? Bastardos. Então, se alguém é bastardo, não é filho de Deus. E se ele não é filho de Deus, ele não tem herança. E se ele não tem herança, não tem vida eterna. Então tá na hora de começarmos a baixar a cabeça e dizer, Senhor, eis-me aqui.
Estou sujeito à sua disciplina. Estou sujeito à sua correção. Devido à promessa divina de correção aos seus seguidores, os crentes devem aceitar essa correção como parte do relacionamento com Deus. Nós temos relacionamento e Deus vai nos corrigir. Deus vai nos mostrar, ó, você está errado. Mário Luna, você errou aqui. Eu vou estudando a palavra, eu estou num culto, alguém está pregando, eu estou sentado na escola dominical, alguém está dando aula e a palavra me confronta. E Deus espera de mim eu abaixar a cabeça, eu me humilhar e dizer, reconheço meu pecado. Como Davi fez quando Natan foi lá confrontar ele. Enquanto Natan não foi confrontar Davi em nome de Deus, enquanto Natan não foi lá, Davi continuou. Oculto com seu pecado, sim. Mas quando Natan foi lá, o que aconteceu? Davi abaixa a cabeça e diz, pequei. Pequei contra o Senhor. Por quê? Porque não tinha saída. Davi havia pecado, então nós temos que reconhecer o nosso erro. E aí ele mostra um outro ponto, ó. A alternativa, tá? Porque, ó, devido à promessa divina de correção aos seus seguidores, os crentes devem aceitar essa correção como parte do relacionamento com Deus. A alternativa, ou seja, o contrário, o oposto, seria rejeitá-la, demonstrando insatisfação, que foi o que Caim demonstrou, desânimo ou até mesmo desistência total. Ou seja, não aceito, não quero mais. Ah, Deus está corrigindo, mas eu não aceito. E tem gente que abandona, sai da presença de Deus. O cenário aqui, na época que o escritor da carta aos Hebreus está escrevendo, os cristãos estavam passando por perseguição por ser cristãos. Muitos cristãos judeus que tinham vindo do judaísmo, por causa da perseguição, sabe o que eles estavam fazendo? Voltando para o judaísmo. E é nesse capítulo 12, o escritor da carta ele está confrontando eles e mostrando para eles o seguinte, ei, os heróis da fé do capítulo 11, vocês viram o que eles passaram? Eles são testemunhas. Eles são exemplos de ir até o final da corrida. Eles não desistiram. Eles não pararam. Eles não desanimaram. Ah, Senhor, tá muito difícil. Ah, Senhor, não tô mais aguentando. Ah, Senhor, vou abandonar a tua presença. Não, eles não pararam. E aí, o escritor da carta aos Hebreus usa eles como exemplo e mostra também Jesus Cristo como nosso maior modelo, nosso maior exemplo. Jesus, ele foi até o final. Ele não abriu mão da missão. Ele não deixou de obedecer ao Pai. Ele não ficou triste, aborrecido, chateado por causa do que ele estava passando para cumprir a missão. Precisamos entender que eu e você representamos ao Senhor. O Senhor nos mandou, o Senhor nos enviou, o Senhor nos comissionou. Então nós vamos sofrer, nós vamos passar por dificuldades, nós vamos passar por rejeição, vamos passar por oposição. E o que vamos fazer? Desistir? Desanimar? Quando o Senhor chama Josué, ele diz, tem bom ânimo, não pasme. Ou seja, tenha muita coragem. Coragem. Se esforce. Não vai ser fácil, em outras palavras, Deus está dizendo. Mas eu estou contigo. Mas você tem que guardar, meditar no livro dessa lei, dia e noite. E você tem que ter cuidado para fazer conforme tudo que aqui está escrito. Irmãos, como é que eu quero vencer se eu não quero obedecer? Como é que você vai vencer se você não quer obedecer? Obediência parcial é desobediência. Não existe meia obediência. Ou é sim, ou é não. Então é importante mostrar isso. E eles estavam, muitos deles estavam o quê? Desanimados, abandonando tudo. Largando tudo. Não querendo mais. Certo? É mais proveitoso lembrar que quando Deus nos corrige, ele age como um pai amoroso. Então lembre-se sempre disso. Deus me corrige porque ele me ama, Deus me corrige porque eu sou filho. Deus me corrige porque ele me ama, Deus me corrige porque eu sou filho. É natural que os cristãos experimentem essa correção. A falta de correção indica uma relação desfocada, contrária à filiação legítima. Porque quando alguém não é pai, não pode corrigir, mas o pai corrige. E se alguém está sem correção, é porque está sem pai. E não é porque Deus é ausente, é porque a pessoa não quer correção. Na legislação romana, os filhos ilegítimos não possuíam direitos hereditários. Olha aqui que situação. Então, isso aqui é muito bem colocado, por quê? Porque o escritor está escrevendo à luz do seu tempo. Então, ele sabia muito bem que naquela época
Na legislação romana, os filhos ilegítimos não possuíam direitos hereditários, ou seja, não tinha herança. Ou reconhecimento, olha que situação, ou reconhecimento equivalente aos filhos legítimos. Você é ou não é filho de Deus? Eu sou ou não sou filho de Deus? Mas para ser filho de Deus eu tenho que estar propenso aqui a aceitar a correção, eu tenho que aceitar. Portanto, reconhecer a correção divina é uma confirmação. Olha isso! Eu vou ter que aqui, olha, eu vou colocar aqui para você, ó, destacar aqui, para você entender isso aqui, porque isso aqui é bem sério. Ó, vamos lá. Preste atenção no que está escrito aqui, ó. Portanto, reconhecer a correção divina é uma confirmação da nossa filiação genuína a Deus, o que deve nos encorajar. Se Deus está me corrigindo é porque eu sou filho de Deus, é porque Ele me ama, é porque Ele está cuidando de mim para que eu não venha ir por um caminho que seja um caminho tortuoso. Deus está me ensinando o caminho dele. Deus está me ensinando a vontade dele. Se Deus não amasse, Ele largaria para lá. Mas não. Agora, quando nós somos teimosos, quando nós somos desobedientes, somos nós que abandonamos o Senhor. Não é o Senhor que nos abandona. Não é Deus que nos abandona. Lembre-se sempre disso. Primeiro nós falamos do disciplinado, agora o disciplinador. Quem é o disciplinador? É claro que é o Senhor. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem. E nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Então, se nós éramos filhos obedientes aos pais, por que não vamos obedecer a Deus? Mas mesmo aqueles que não foram obedientes aos pais, vão ter que ser obedientes a Deus. Se honramos a correção de nossos pais terrenos, não deveríamos ainda mais submetermos à disciplina do nosso Pai Celestial? Certo? Muito mais. Não deveríamos ainda mais submeter-nos à disciplina do nosso Pai Celestial? Aceitar a correção de Deus significa não buscar evitar, inventar desculpas ou endurecer nossos corações. Tem gente que, não... Você viu como é que Caim responde a Deus? Sou eu o guardador do meu irmão? Cheio de ímpeto, petulância, arrogância. Deus sabia o que Caim tinha feito e esperava de Caim. Deus faz aquilo para que Caim tenha uma reação diferente, mas não. Caim está tomado pelo maligno. Caim está tomado pelos seus próprios desejos. O inimigo se aproveitou do que estava dentro do coração de Caim. E Caim cede. Ao contrário, significa permitir a correção. Permitir que a correção nos humilhe. Ou seja, a correção de Deus, diante de Deus, para que Ele possa nos ensinar as lições que tem para nós. Ou seja, Deus tem lições. Ensinar as lições que tem para nós. Deus quer nos ensinar. Agora, se eu tampo meus ouvidos, se eu fecho meus olhos, eu digo, eu não quero saber. Eu não estou nem aí para o que o Senhor tem a falar. Quando adotamos essa postura, em relação à correção divina, experimentamos uma vida plena, quando eu aceito a correção. Isso se refere à nossa capacidade de viver verdadeiramente nesta vida e aguardar com expectativa a eternidade de Deus. E aqui não tem nada a ver, vida plena. Talvez alguém diga assim, mas o que adianta obedecer a Deus? Tem tanto sofrimento, tanta luta. Ué, mas Jesus obedeceu ao Pai e teve tanto sofrimento e luta. Paulo obedeceu ao Senhor e teve sofrimento e luta. Jeremias obedeceu ao Senhor e teve sofrimento e luta. Neemias obedeceu ao Senhor e teve sofrimento e luta. João obedeceu ao Senhor e teve sofrimento e luta, mas também teve vitória. E a maior vitória nossa não está concentrada nas coisas terrenas, está concentrada na questão de ir até o final para tomar posse da vida eterna. Isso não quer dizer que você não possa conquistar coisas aqui nessa terra, mas isso não é a prioridade de vida para nenhum cristão. Porque se alguém tiver isso como prioridade de vida, vai acabar se perdendo. Vai ter uma vida que vai encontrar muitos problemas. Versículo 10. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, quem? Os pais, nos corrigiam como bem lhe parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então, qual é o propósito de Deus nos corrigir? Sermos
participantes da sua santidade. Porque a correção de Deus tem a ver com nos fazer voltar e estar de acordo com a vontade dele. Uma vida de santidade. Uma vida de santificação. O termo correção, agora isso aqui é interessante. O termo correção abrange a ideia de, vamos lá, vamos sublinhar aqui, regenerar, emendar, restaurar e disciplinar. O que é correção? É regenerar. O que é correção? É emendar. O que é correção? É restaurar. O que é correção? É disciplinar. Ou seja, é consertar, porque o emendar aqui, o regenerar, é consertar. É tanto uma função quanto uma responsabilidade dos pais. Uma função porque é o que fazem, e é a responsabilidade por causa de quem eles são. Então, Deus, ele tem a responsabilidade de nos corrigir para com seus filhos. Está lá em Provérbios 23, 13, 29, 17, Jeremias 2, 30, Hebreus 12, 9. E de Deus para com seu povo também. Deus corrige. Está em Jó 5, 17, Provérbios 3, 12, Hebreus 12, 7 e 9. Tanto os termos em hebraico quanto em grego implicam em um duplo significado. A palavra correção. Então vamos lá. Instruir, guiar, argumentar em relação a Deus para nós. Também punir, castigar e reprovar. Deus rejeitou a oferta de Caim. Então ele reprovou. Mas o que Caim deveria fazer? Abandonar? Que foi o que ele fez? O que Deus estava falando? Tá nem aí? Não. Caim deveria se humilhar, mas não. Ele não se humilha e ele tem problema. A correção é evidente em todo o processo de educação dos filhos, como indicado pelo termo grego mais comum, paideo, que significa educar um filho, englobando tanto a orientação positiva quanto a disciplina negativa, e é o que a gente não gosta. Disciplina negativa, eu não gosto de ser chamado a atenção, mas Deus vai nos chamar a atenção quantas vezes for preciso. Existem pessoas que têm uma dificuldade enorme, mas Deus vai chamar a atenção, sim. Deus vai mostrar que aquilo está errado. Número 5. As recompensas da disciplina de Deus. Versículo 11. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitados por ela. O que isso quer dizer? Embora a correção no momento presente possa não ser motivo de alegria, e não é, nós não vamos ficar alegres, né? Instantaneamente, foi corrigido, eu tô muito alegre. Há uma dificuldade disso. Os cristãos podem enfrentá-la mantendo em mente o resultado final. Ou seja, tô corrigido sim, mas eu sou filho, Deus me ama. Ainda que eu fiquei um pouco triste aqui, eu errei, meu Deus, mas eu sou filho e Deus me ama. Deus me ama e eu sou filho. Certamente a correção traz tristeza. Caso contrário, teria pouco impacto, porque se fosse uma coisa que trouxesse alegria, teria pouco impacto na luta contra o pecado. Então, certo? Ou em nossa transformação interior, teria pouco impacto. No entanto, o resultado da correção torna a dor significativa, porque há um resultado, há um depois da correção. Quando eu recebo a correção e pratico o que Deus está me falando, produz um fruto pacífico de justiça. Quando a correção remove o pecado de nossas vidas, ela nos guia pelo caminho que leva à justiça e santidade, uma vida justa, uma vida de santificação. A paz prometida abrange tanto uma tranquilidade interior quanto a uma satisfação. Por quê? Porque agora eu sei que eu estou bem com Deus. Eu não estou me sentindo culpado. Por quê? Porque eu ali ouvi o Senhor. Eu ouvi a sua correção. Então, vamos ler aqui Filipenses capítulo 4. Só para podermos ter uma ideia aí, um respaldo. Tá dando uma confirmação. Filipenses capítulo 4, versículo 11 e versículo 12. Diz assim: não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar batido e sei também ter abundância. Em toda a maneira, em todas as coisas estou instruído. Ou seja, Paulo havia passado por tudo. Tanto a ter fartura como ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade.
Então, ele tinha uma tranquilidade interior. Tava na bonança? Glória a Deus. Tava na escassez? Glória a Deus. Tinha muito? Glória a Deus. Tinha pouco? Glória a Deus. Deu para entender? Então ele tinha isso. E em todas as circunstâncias. Filipenses capítulo 4, versículo 6 e versículo 7. Por quê? Porque nós podemos contar com Deus. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração súplica com ações de graça. E a paz de Deus... Só um minuto, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. É como se fosse uma guarda armada. Deus está guardando o nosso coração e os nossos sentimentos. Nós sentimos em paz mesmo quando as circunstâncias são desfavoráveis. Então, essa é a ideia. Tá? Mesmo nós temos uma paz, nos traz tranquilidade. Por quê? Porque estamos aceitando a correção. Aceitamos a correção, então isso nos traz paz. 6. A disciplina de Deus gera renovação. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Esse trecho ilustra vividamente Deus como um treinador. Veja bem, ó, um treinador exigente, que desafia nossos limites. Ah, eu não consigo. Ah, eu não vou conseguir. Deus fala, você vai conseguir. Tem bom ânimo. Esforça-te, incentivando-nos a superar nossas próprias expectativas. Tem pessoas que têm expectativas sobre as suas vidas irreais. Ele se acha muita coisa, ele se acha aquilo que ele não é, um sentimento de arrogância, de soberba, de prepotência, mas existem pessoas na contramão disso. Eu não sou ninguém, no sentido de eu não sou nada, eu não valo nada, eu não tenho nenhum proveito. Não, não, não. Deus não quer que você pense assim. Você deve reconhecer que você diante de Deus é pequeno, que você não tem nada de si mesmo. Isso aí é bíblico, sem nenhum problema. Mas não usar isso no seu dia a dia para poder se sabotar. Vou usar esse tema aqui. Você se sabota, não é os outros. Não é alguém que diz que você não vale nada, é você que diz eu não valo nada. Eu não sou ninguém, eu não sou nada. E alimenta isso dia e noite, noite e dia. E não chega a lugar nenhum. E Deus está dizendo para você, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então pare com isso de dizer que você não é nada, que você não é ninguém. No sentido de se colocar para baixo. Essa baixa estima que vai te destruindo. Você não consegue projetar nada, eu não consigo projetar nada. Eu não consigo ir em frente, eu não consigo colocar nada para poder ser realizado. Por quê? Porque eu acho que eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não vou conseguir chegar a lugar nenhum. Mas Deus, Ele nos corrige e Ele quer criar em nós expectativas diferentes das nossas. Porque o que você e eu não vemos agora, o Senhor está vendo lá na frente. Imagine quando eu e você lemos o livro de Jó, nós pensamos assim, o início, nós temos o início e o fim. Mas Jó só cada ponto progressivamente. Então, para ele que estava dentro, ele não sabia como ia terminar a história. Mas Deus sabe. Ele sabe como vai terminar a minha e a sua história. Então, nós precisamos confiar no Senhor e aceitar a sua correção. Aceitar a sua disciplina. Sim, mãos cansadas podem ansiar por descanso. E os cristãos estavam à beira do esgotamento total devido à situação que eles estavam vivendo. Sua moral estava baixa, baixa estima. Em vez de se renderem à derrota, os cristãos devem se erguer. Se erga, a luta está grande. Pastor, mas tem muita luta, muito vento, muito isso. O Senhor está contigo. O Senhor diz, eu sou contigo, mas você precisa se comportar e eu como filho. Então, em vez de se renderem à derrota, os cristãos devem se erguer, fazer um esforço extra, pedir graça ao Senhor e estar sempre prontos para resistir. Não vou parar, não vou desistir, não vou desanimar, não vou entregar esse cargo por causa das oposições, por causa das lutas, não vou parar de fazer essa obra por causa da luta, por causa da oposição, por causa de calúnia, não vou parar. Não porque eu seja melhor, mas o Senhor vai me dar graça. A correção ou perseguição não deve intimidar os cristãos.
Pelo contrário, tempos difíceis devem motivá-los a persistir. Porque se estivesse fácil, muito fácil, pode entender o seguinte, alguma coisa está errada. Como assim, pastor? Se a sua vida cristã é uma vida fácil, se você não enfrenta desafios, se você não enfrenta oposições, se você não enfrenta calúnias, se você não enfrenta rejeição em algum momento, em alguma hora, em algum instante, é porque você realmente não está servindo a Deus como deveria. Porque não tem como servir a Deus como deveria e não passar por alguma dessas coisas. De quando em quando. Ou mais acentuadamente falando. Não tem como, é impossível. Certo? Você tem que ter isso em mente. Então não podemos nos render. Ao invés de recuar, os cristãos devem levantar novamente, mesmo que estejam fracos e machucados, com a confiante expectativa da volta de Cristo. Jesus vai voltar. No tempo, ele vai voltar. Vamos ler aqui, Hebreus capítulo 10. Deixa eu colocar aqui para vocês. Hebreus 10, 37. Vamos ler aqui. Olha o que diz. Porque ainda um poucochinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Jesus vai voltar. Nós não podemos desanimar, desistir, parar. Certo? Não podemos. Versículo 13. Fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. E aqui tem uma questão, preste atenção, ó. A maioria dos caminhos naturais segue as curvas do terreno. Um caminho reto, no entanto, provavelmente foi construído por alguém que se esforçou para mover rochas, nivelar o terreno e até mesmo remover pequenas pedras que poderiam machucar os pés. O que isso quer dizer? Quando você está num caminho que ele é tortuoso, ele está seguindo apenas o próprio terreno. Mas se você está num caminho que ele está muito retinho, alguém trabalhou naquele caminho para que ele estivesse daquela forma. E o que isso quer dizer? Vou colocar aqui para você entender. O que isso quer dizer? Essa imagem de um caminho reto, presta atenção, ó, essa imagem de um caminho reto se conecta com a justiça, uma vida de justiça. A minha vida com justiça, a sua vida com justiça, que ocorre na vida de alguém que suportou a correção e trabalhou para eliminar qualquer obstáculo em seu caminho. Agora, preste atenção que, ao eliminar obstáculo no meu caminho e no seu caminho, algo vai acontecer. O trabalho árduo traz benefício não apenas para aquele que o realiza, mas também para aqueles que estão por vir. Ou seja, alguém, olha, os heróis da fé do capítulo 11 de Hebreus foram até o final. Agora, o escritor da carta está usando eles como exemplo para mostrar, ó, eles foram até o final, ó. Eles são vencedores. E vocês? Então, a mesma coisa é você e eu. Pessoas estão também olhando para nós. Tem que olhar para Jesus, sim. Mas eles também estão prestando atenção em nós. Então, nós temos uma responsabilidade. Alguém seguindo atrás pode estar verdadeiramente fraco e mancando. Podemos ajudá-lo a não se desviar, encorajando e trabalhando arduamente para remover os obstáculos que possam surgir em seu caminho. Sabe o que isso quer dizer? Tem pessoas olhando para você. É difícil isso? É. Mas é uma realidade. Tem pessoas que param na caminhada e outros param porque ele também parou. Então nós temos responsabilidade, não é só com a nossa vida, não. Nós temos responsabilidade com outros. Jesus disse, é lícito que venha um escândalo. Não tem como impedir que ele venha. Mas ai daquele que promove o escândalo. Ou seja, o escândalo de alguma forma vai vir. Imagine eu parando e aí a pessoa olha e fala, se o pastor Mário Luna parou, eu também vou parar. Então o que o escritor está dizendo aqui? Faça veredas retas para vocês, não desanime, não pare, não desista, não volte de novo para o judaísmo por causa da perseguição. Porque se vocês fizerem isso, outros também vão fazer. Outros que estão fracos na fé vão desistir, vão parar, vão desanimar. Olha a nossa responsabilidade. Você que é um pastor, um evangelista, um presbítero, um diácono, um auxiliar de trabalho, um cooperador, uma irmã de mesa de oração, um líder de departamento, um professor de escola dominical, um pregador, uma pregadora, um cantor, uma cantora, alguém que está fazendo alguma coisa na obra do Senhor e alguém está nos olhando e pensando, ele está indo, eu também vou, e de repente você diz, não dá mais, eu estou desanimado, eu vou parar.
Ou às vezes você dá uma retrocedida, mas não sai da presença de Deus. Só que aquele que já está fraco dá a retrocedida e para de verdade. Ah, irmãos, eu não quero... De verdade. Eu não quero contribuir para que alguém pare, para que alguém desista. Eu quero contribuir para que alguém vá em frente. Certo? Como mencionamos... Deixa eu colocar aqui, continuar. Como mencionamos nessa epístola, os cristãos têm a responsabilidade de encorajar uns aos outros e ajudar aqueles que estão fracos. É nossa responsabilidade encorajar e ajudar, não atrapalhar, não dar exemplo para desistir. É por isso que eu tenho que ter muito cuidado com o que eu falo. Porque às vezes eu começo a falar mal do que tô vendo, e aí outra pessoa é contaminada por aquilo, e eu continuo, mas ela para, ela desiste. Ah, se tá assim, eu vou parar. Não faz isso não, meu irmão, não faz isso não, minha irmã. Se os leitores originais estavam considerando voltar aos costumes judaicos, veja, voltar para o judaísmo, seu exemplo seria desanimador para os novos cristãos. Quem estava chegando agora vendo eles voltando. Quem está chegando agora vendo um cristão mais antigo falando mal do pastor, falando mal da igreja, falando mal das irmãs. Como assim? Em vez de seguir por um caminho direito e claro, estariam adicionando obstáculos a uma jornada já difícil. Porque ser cristão já não é fácil. Imagine eu contribuindo para que a caminhada seja mais difícil através de falar coisas para desanimar as pessoas, irmão. Não, pastor, mas eu não falei nada para desanimar. Se você está falando mal do pastor, da igreja, da irmã, ou a irmã falando mal da irmã, pessoas falando, reclamando, quem ouve vai desanimar. E se é uma pessoa nova, começou a caminhar agora, pior ainda. Ou que está chegando nova naquela igreja. Então não faz isso não. Os crentes não devem viver pensando apenas em sua própria sobrevivência. Tipo, é só eu. Outros seguirão seu exemplo. Jesus disse que brilhe a vossa luz para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Temos que ter bom exemplo, bom testemunho, boa conduta. Conclusão. Diante da disciplina de Deus para seus filhos, conforme Hebreus 12, do 5 ao 13, somos desafiados a refletir sobre nossa própria resposta à disciplina divina. Como é que eu tenho respondido à disciplina divina? Assim como um pai amoroso corrige seus filhos para o seu bem, Deus nos chama ao arrependimento e à transformação através da disciplina. Então ele nos chama para o arrependimento e para a transformação. Que possamos responder a esse chamado com humildade, porque se for igual Caim, a gente rejeita. E submissão, entender quem Deus é. Reconhecendo a correção como prova do seu amor por nós e da nossa filiação. Somos filhos de Deus. Então, primeiro, eu quero perguntar: como tenho respondido à disciplina de Deus em minha vida? Eu fico chateado, aborrecido? Às vezes vem a tristeza, ah, meu Deus. Mas aí eu vejo, aquilo vai ser bom. Tenho resistido ou tenho aberto meu coração para aprender a crescer através dela? Essa resposta só quem pode dar é você. Seja sincero, porque Deus sabe do seu coração. Segunda pergunta. Em que áreas da minha vida preciso me arrepender e me submeter à correção divina? De repente tem alguma coisa na sua vida que precisa de correção e você está aí, protelando, procrastinando. E Deus está te falando mais uma vez por essa mensagem. Conserta. Estou disposta a permitir que Deus transforme essas áreas conforme sua vontade? Se coloque diante dele e diga: Senhor, eis-me aqui. Se tem alguma coisa para você confessar, confesse. Se é necessário uma confissão diante do pastor, lá no gabinete, faça. Vai ter que passar por uma disciplina, amém. Vai ser saudável. Vai haver uma recuperação. Porque há casos de pessoas que cometem coisas e que algumas pessoas ficam sabendo e que nem passou por disciplina e fica marcada a vida toda. Ó, fulana fez isso e isso. Nunca passou por disciplina. Tá marcada, tá marcado. Mas se passou e alguém quiser apontar, não tem mais como apontar. Por quê? Porque passou pela disciplina. Isso aqui é interessante, mas é uma verdade, não tem jeito. E por fim, a última pergunta que eu não posso deixar de fazer para nós. Qual é a minha maior atitude diante das dificuldades e provações que enfrento? Reclamar? Tá aborrecido? Contaminar outras pessoas? Estou reconhecendo nelas a mão amorosa de Deus?
moldando-me, guiando-me para uma vida mais conforme a sua vontade? Porque Deus usa o sofrimento para nos moldar, para nos transformar, para nos fazer parecer com Jesus. A vontade de Deus é que eu e você nos pareçamos com Jesus. Então, não podemos murmurar, não podemos achar, Deus se esqueceu de mim, Deus não me ama, Deus não está preocupado comigo. Tá sim. Deus está preocupado com você, Deus te ama, Deus está trabalhando na sua vida, Deus está trabalhando na minha vida. Não podemos abandonar, não podemos desistir. Então pense bem nisso. Pense bem nisso. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Deixe o seu like, faça seu comentário. Divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Então você não esquece não. Divulga o canal, fale do canal para outras pessoas, tá? Não deixe de falar não. Dê o like também, tá? Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se inscreva, porque assim... E comente o que você achou dessa mensagem, que falou ao seu coração. Tem muita gente precisando. Se você compartilhar, tem aí o botãozinho compartilhar. Você vai ajudar outras pessoas a terem acesso. Também quero dizer a você o seguinte. Se você quiser, você pode semear no meu Ministério de Ensino. Você não é obrigado, não está constrangido. Se você não puder, você só continua orando pela minha vida, pela vida da minha esposa, tá? Pela minha família, filhos, netos. Enfim, nós precisamos de oração. Mas se você quiser e puder, abra o seu aplicativo do seu banco, acesse a área do Pix, lê QR Code e você pode fazer aí, tá? Lendo com seu celular ou pela chave Pix que tá aí para você, tá? Vai estar no nome do Centro de Ensino Bíblico Entende Tu Que Lês. Tá aí, nós temos aqui o programa Entende Tu Que Lês, nós temos o programa EBD Comentado Online, onde eu comento as lições adultos e jovens, tá? No momento que eu tô gravando esse vídeo, são as lições que eu comento, tá? No ano de 2024, fevereiro de 2024, é a data aí que eu estou gravando esse vídeo. Mas pode ser que no futuro possa ter aí uma ampliação, tá? E também tem a teologia e a vida cristã. Então, se você quiser e puder, semeie no meu Ministério de Ensino. Mas você não é obrigado, não está constrangido, tá? Se você quiser também baixar o PDF desse Entende Tu Que Lês, você pode fazer. O link tá na descrição aí do meu canal no Telegram. Você vai entrar no canal do Telegram, você vai procurar lá, você vai ter que rolar a tela, procurar essa mensagem, e aí a partir desse momento você clica nela, você vai pro meu site, vai descer a página, lá vai ter um botãozinho de download, você clica no botãozinho e tem como baixar também. Nesse momento eu quero fazer uma oração, eu quero agradecer você que ficou até esse momento, que Deus continue abençoando a sua vida, continue abençoando aí a sua família. E eu quero também fazer um lembrete aqui, tá? Eu tenho aí o curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Esse curso tem ajudado muitas pessoas, tá? Pessoas têm aprendido como estudar a Bíblia através de etapas e através de métodos. Então você também pode ser mais um aluno, tá? O investimento é um investimento pequeno. Você abre mão aí de uns 2 lanches e com certeza você já compra o curso. Pastor, mas não tem mais, não tem menos. Se você quiser crescer, você precisa investir. Mas não podia ser gratuito? Tem quase 600 vídeos aqui no canal gratuitos. Você pode assistir todos eles quantas vezes você quiser. Mas aqui é um treinamento. Então, eu invisto em treinamentos para minha vida. Eu tenho certeza que você investindo vai ser benéfico para você. Vai trazer crescimento em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração nesse momento. O link tá na descrição do curso. É só você clicar aí. Tá aí o link na descrição do curso, tá? Não deixe de clicar. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero te agradecer por mais um programa Entendes Tu Que Lês? Que a exposição de hoje, Senhor, possa falar ao meu coração em primeiro lugar, mas fale ao coração do Teu Filho, da Tua Filha que está assistindo. Eu peço que a Tua bênção alcance cada um deles, Senhor. Que o Senhor venha abençoá-los. Senhor, o Senhor nos disciplina. Nós aprendemos hoje aqui, ficou bem enfatizado, que o Senhor nos disciplina, o Senhor nos corrige, porque nos ama e nos tem como filhos. Nos ama e nos tem como filhos. E o propósito da disciplina é o nosso crescimento espiritual, é a nossa maturidade. É nos trazer de volta para o caminho no qual o Senhor se agrada. Então nos ajuda, Senhor. Se tem alguém fraco, se tem alguém desanimado, se
Tem alguém pensando em parar, Senhor, não deixa parar, não deixa desistir. Se tem alguém também pensando em abandonar, entregar a responsabilidade na obra do Senhor. Se é um professor de escola dominical, se é uma professora, se é um pregador, uma pregadora, se é um líder de departamento, se é alguém do ministério, ó Deus, alguma responsabilidade, não deixa, Senhor, não deixa parar, não deixa desanimar. Também me guarda, me proteja, toma a minha vida, a vida da minha esposa, a vida dos meus filhos, vida de netos, vida de família de modo geral. Toma a vida da família dos teus filhos também. Toma todas as necessidades de cada um deles. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome santo do Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. E por fim, antes de dar a bênção apostólica, eu quero lembrar você aí. Eu quero lembrar você do canal Mulheres de Fé, que é com a minha esposa, Ângela Manhãs Luna, tá? O link, quando você terminar, que eu vou colocar os vídeos de recomendação, tem lá, é só você clicar e você pode se inscrever. Publicações a partir de fevereiro de 2024. Apareceu até aqui embaixo também e tá aqui do lado também. Mulheres de Fé, dicas e devocionais com Ângela Manhãs Luna, tá? Então, nesse momento aí, receba a bênção apostólica em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos aqueles que aguardam e esperam a volta do Senhor. E todos digam amém.